Olha aí, ó, eu mencionei aqui uma ida minha à instituição onde Suzana trabalha. Lá tem um sofá literário, esse evento que eu falei, onde a família é convidada a participar, né? Uma forma de interagir com a escola. Então, a cada semana é um aluno que traz, é um pai, é um tio, um avô, alguém que possa, né, contar, se relacionar. Então, ela responde assim, a Suzana. Ela diz, sobre o sofá literário. É uma atividade na biblioteca. Os pais são convidados para contar histórias em um horário agendado. Toda a turma do aluno, cujos pais, avós, tios e etc. vão contar histórias, participa. No meu caso, eu tenho duas sobrinhas. Geralmente, quando eu ia para contar uma sobrinha, a turma da outra queria também ir. E, geralmente, turma vizinha também queria ir. Então, é geralmente uma festa. Mas, então, vou mostrar para vocês agora o material que fui buscar. Aqui nós temos o famigerado flanelógrafo. O que é isso? Isso pode ser feito com papelão, mas eu preferi fazer com como é que chama essa madeirinha fina? Compensado. Pegou compensado fino, são duas placas de compensado. No meio do... Ele aqui, olha, uma placa é colada na outra com dobradiça de metal. Tem uma dobradiça aqui e a outra mais embaixo. Olha, duas dobradiças que mantêm... Aí, aqui embaixo eu pus um ganchinho aqui e o outro do outro lado, porque ponho essa corda, quando eu abro sobre a mesa, ele não escorrega. E aqui eu tenho dois cenários. Tem um que já está em azul, do outro lado, um cenário preto. Então, aqui, se eu tiver o bonequinho de feltro, eu posso colocar aqui e ele se cola. Ou eu posso fazer, como eu disse, eu posso imprimir a partir lá do computador, eu posso imprimir o desenho, eu posso desenhar como quiser. Aí você aplica aquele desenho num papelzinho mais duro, que não seja como uma folha de papel ofício. E aí o que é que você faz? Você vai contando e vai colando os bichinhos aqui. Pode ser com feltro também, ou com como é que chama aquilo? Velcro, né? Mas a lixa de parede, aquela lixa de preferência mais grossa, ela se fixa aqui. Então, você vai tendo como ir manuseando toda a bicharada aqui, né? E aí você tem já dois lados, um preto e um azul. O outro é o cineminha. Deixa eu pegar. Olha aqui. Esse é o cineminha. Uma caixa, só que essa aqui a gente tem, olha, 4 rolinhos. Por que 4 rolos? Na verdade, ó, nesse primeiro aqui é onde eu vou rolando e ele vai recebendo o filme, né? Ele está todo no rolo de baixo, olha aqui, e aí eu vou rolando aqui e puxando. Por que eu tenho esse pauzinho? São dois. Por que eu tenho um aqui na frente, não só os do fundo? Porque o papel sai daqui, ele sai daqui, passa por aqui, é esse rolinho que vai permitir que o meu papel fique aqui bem na frente. Mas isso é possível fazer com um só. Aqui foi mais preciosismo. Então, levei para o meu assineiro e ele foi e ele fez. Então, uma vez estando em cima da mesa, aí você vai contando sua história e vai rolando. Aqui não fica muito bem, assim, como é vídeo, então tem uma questão de iluminação. Mas, né? Então, são rolos de filmes, ou seja, feito em papel, e as crianças vão construindo, e você pode ter esses rolos
guardados e a cada vez qual é a história? História tal. Então, você pega o rolo e bota lá em ação. Ok? Quem de vocês trabalhou a história bela do gato e da panela que gostaria de compartilhar conosco aqui? Silêncio. Ninguém? Ninguém trabalhou com a história bela do gato e da panela? Leia, você preparou alguma coisa, Leia? Você está sem microfone. Nenhum de nós, né? Bom, então vamos fazer o seguinte. Todos receberam o texto A Primavera da Lagarta? Como disse, ele é um livro de Ruth Rocha, eu gosto muito dessa história. É uma história, inclusive, ela tem muitos personagens e, assim, eu tenho uma certa dificuldade de contar essa história por ter tantos personagens. Então, é aí aquela hora, assim, você vai manter todos na história, você vai selecionar alguns, você vai compilar dois em um só, como é que você vai fazer isso? Bom, no caso, nesse texto que nós temos aí, é o texto basicamente como o Ruth escreveu, eu só fui separar o que é narração, o que é fala de personagem. Suzy está dizendo que não recebeu. Eu peguei os e-mails de todos os inscritos, que foram 107, e mandei um e-mail para todos com esse material. Nem mandei aqui pelo site, porque acho que o site não aceita arquivos, mas eu copiei os e-mails de vocês e mandei. De qualquer modo, eu posso compartilhar aqui na tela para a gente trabalhar. Vamos lá. Pronto. Vocês estão vendo o meu compartilhamento? Eu estou compartilhando e não posso ver vocês. Preciso ouvir pelo menos um sim. sim. Estamos vendo, sim. Pronto. Sim. Então, A Primavera da Lagarta, história de Ruth Rocha, e aqui a gente foi feito desse modo para a gente fazer uma leitura dramática, né, em um ato. Por que a leitura dramática? A leitura dramática ela é um instrumento que é muito utilizado no teatro para que você descubra o texto, né? Então, que a partir daí você construa uma partitura. E, assim, quem eu sei que faz isso muito bem, e tem um trabalho sobre isso, ele escreveu uma dissertação de mestrado, é Gideon Rosa, Gideon Alves Rosa. A dissertação dele está na internet. Se você jogar lá Gideon Alves Rosa, dissertação, você vai encontrar. Mas, enfim, onde é que isso acontece? O cenário é uma clareira na floresta, onde os bichos se reúnem. E qual é a situação? Uma formiga está revoltada, né? E ela fala ao megafone, convocando os bichos para uma reunião. Os personagens, aranha, borboleta, camaleão, caracol, girafa, cigarra, formiga, gafanhoto, lagartixa, libélula, louva-a-Deus, o narrador e o papagaio. Então, eu gostaria de pedir voluntários para participar dessa leitura. Eu gostaria. Então, Maria, você... Eu também. Eu também. Pronto, Eu também. então vamos lá. Maria, Aí você, eu vou falar um pouquinho você alto, viu? faça a formiga, Eu vou certo, falar um Maria? pouquinho alto, viu? Maíra. Formiga, tá, certo. Formiga. Quem quer aranha?
Eu, Irá. Diga o nome. Irá. Irá. Então, aranha, Irá. Borboleta. Eu, Leia. Leia. Camaleão. Ana Clara. Ana Clara, camaleão. Caracol. Graziela. Pronto. Graziela, caracol. Cigarra. No final. Cigarra. Vanessa. Vanessa. A formiga, eu pedi a Maíra que fizesse. Gafanhoto. Janvi. Ok, Janvi. Não é Janvi, hein, gente? É Janvi. Lagartixa. Lagartixa. Posso fazer a lagartixa. Quem é? É, Maria. É porque meu nome é Maria Tamires. Mas Pronto. pode ser Maria. Pronto, Maria. Ou Maria Tamires. Louva-a-Deus. Pode ser eu. Quem foi eu? Quem foi Luciene. eu? Luciene. Papagaio. Eu, Suzana. Ok, Suzana. Narrador, alguém? Se não tiver, eu faço. Não tem Eu problema. posso narrar. Pronto. Quem é que vai narrar? Daniele. Daniele. Veja só, gente. Ó, a leitura dramática, a gente tem que acompanhar todos, temos que acompanhar, temos que ir lendo junto ali, acompanhando, porque senão chega a hora de eu entrar e eu estou pensando em outra coisa, estou olhando lá adiante, aí eu perco o meu momento de entrar, certo? Quando a gente tem alguma coisa aí entre parênteses, então isso se chama rubrica. E qual é a função da rubrica? Eu vou ler a rubrica? Não, eu vou ler para mim, mas para quem está ouvindo, ele não vai ouvir a rubrica. A rubrica vai me sinalizar alguma coisa, vai me dar alguma indicação, e é o que faz aí. Por exemplo, o camaleão, ele está concordando aqui, ó, né? Com a formiga, ela está gritando, e por aí vai. A lagartixa discordando, olha o camaleão aqui mudando de opinião, né? A formiga aqui, ela está irritada, o caracol aqui em tom de discurso. Então, isso são as rubricas do texto. E se você, por acaso, tem uma frase só e já leu sua frase, não esqueça do texto, acompanhe juntos. Vocês já leram? Sim. Então, vamos lá. Vamos lá. Então, qual é a situação? A gente vai fazendo umas paradinhas, hein? A gente está aí numa clareira, na floresta, e essa formiga aí, braba, ao telefone, convocando os bichos para uma reunião. Vamos lá, formiga. Grande comício na floresta, bem no meio da clareira, debaixo da bananeira. Pronto, beleza. Só um segundinho. Uhum. Aliás, vamos ler todo e depois aí a gente volta e a gente vai construindo. Aqui é basicamente para quem não conhece o texto, conhecer agora, e depois a gente volta trabalhando. Então, começando de novo, vamos lá, formiga. Lê sem entonação? Não, lê como você sabe fazer, como você conseguir fazer, né? Grande comício na floresta, bem no meio da clareira, debaixo da bananeira. Dona Formiga convocou a reunião. Isso não pode continuar. Não pode, não. É um desaforo. É mesmo, é um desaforo. A Joaninha, que vinha chegando naquele momento, perguntou. Joaninha, qual é o desaforo, hein? Um desaforo que a lagarta fez. Faz. Come tudo que é folha. Não há comida que chegue. Come tudo que é folha, não há comida que chegue. Por isso não, que as senhoras formigas também comem. É isso mesmo.
É muito diferente. Depois, a lagarta é uma grande preguiçosa. Vive lagarteando por aí. Vai ver, a lagartixa é parente da lagarta. Parente não. É só uma coincidência de nome. Então não se meta. Abaixo a lagarta! Vamos acabar com ela! Vamos sim. Ela é muito feia. O senhor Caracol ainda quis fazer um discurso. Minhas senhoras e meus senhores, como é para o bem geral e felicidade nacional, em meu nome e em nome de todo mundo interessado, como diria o conselheiro Furtado, quero deixar consignado que está tudo errado. Mas como o Caracol era muito enrolado, ninguém prestava atenção no coitado. Já estavam todos se preparando para caçar a lagarta. Curupaco, como se ela fosse muito bonita. Morra, comilona! Como se ela não fosse comilona também. Vamos acabar com a preguiça! Com a preguiçosa! Olha só que... E lá se Olha foram... só Não, quem peraí. está falando. Olha só quem está falando. Está esquecendo sua fama de boa vida, é? E lá se foram eles cantando e marchando. Dois. Feijão com arroz. 3, 4. feijão no prato. 2, feijão com arroz. 3, 4, Feijão feijão no prato. 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. Mas a primavera havia chegado. Por toda parte havia flores na floresta. Até parecia festa. Os passarinhos cantavam e as borboletas. Quantas borboletas de todas as cores, de todos os tamanhos, borboleteavam pela mata e os caçadores procuravam pela lagarta. 1, 2, 3. Peraí, vamos junto. Peraí. Vamos lá. 1, 2, 3 e agora. 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. E perguntavam às borboletas que passavam. Vocês viram a lagarta que morava na moreira? Aquela preguiçosa, comilona, horrorosa. As borboletas riam, iam passando e nem respondiam. Até que veio chegando uma linda borboleta. Estão procurando a lagarta da amoreira? Estamos sim. Aquela horrorosa. Preguiçosa. Pois sou eu. Não é possível. Não pode ser verdade. Você é linda. Toda lagarta tem seu dia de borboleta. É só esperar pela primavera. Não é possível. Só acredito vendo. Venham ver
Isso acontece em todas as lagartas. Eu tenho uma irmã que está acabando de virar borboleta. E todos correram para ver. E ficaram quietinhos, espiando, e a lagarta foi se transformando, até que, de dentro do casulo, nasceu uma borboleta. Os inimigos da lagarta ficaram admirados. É um milagre. É um milagre. Bem que eu falei, eu disse, não disse? É preciso termos paciência com as lagartas, se quisermos conhecer as borboletas. Muito bom. Ok, legal. O coro realmente é difícil, mas é uma questão da tecnologia, não dá para falar ao mesmo tempo, né? E fica essa coisa confusa. Mas agora eu gostaria de voltar a esse texto aqui, parando, né? Para a gente ir comentando, né? A narração, né? Os diálogos. Lembrando que o narrador ele é aquele que vai conduzir a gente pela história, né? A gente não está vendo um cenário, não está vendo nada, é muito a voz do narrador que vai nos dar ideia do clima, né? De como isso vai sendo construído. A gente já sabe que a formiga ela está aí, né? Voltada, falando ao microfone, convocando, né? Uma outra característica é o camaleão. Assim, qual a maior característica do camaleão? Ele muda de cor. Isso, ele muda de cor, mas aqui na história ele muda de opinião. De opinião. Ele está sempre concordando com alguém, sempre mudando, sempre mudando, sempre mudando. Então, me soou até meio bobo, assim, se pensar um personagem para ele, talvez seja um personagem bobo, assim, que não é muito esperto, né? Como se não tivesse uma opinião própria. Mas vamos lá. Vamos lá, recomeçando. Grande comício na floresta, bem no meio da clareira, debaixo da bananeira. Dona Formiga convocou a reunião. Isso não pode continuar. Não pode, não! É um desaforo! É mesmo, é um desaforo! A Joaninha, que vinha chegando naquele instante, perguntou. Qual é o desaforo, hein? Um desaforo que a lagarta faz. Come tudo que é folha, não há comida que chegue. Então, não, aqui, só um segundinho. Então, aqui a Joaninha pergunta, qual é o desaforo, hein? E a formiga ainda brava. Um desaforo que a lagarta faz, aí o louva-a-Deus complementa. Come tudo que é folha, não há comida que chegue. Veja só, ele está se juntando à formiga, na emoção da formiga, e contando, né? Ele está reclamando aí, que come tudo que é folha, não há comida que chegue. Então, vou retomar desse pedacinho aqui. Qual é o desaforo, hein? Um desaforo que a lagarta faz. Come tudo que é folha, não há comida que chegue. Por isso não, que as senhoras formigas também comem. É isso mesmo. É muito diferente. Depois, a lagarta é uma grande preguiçosa, vive lagarteando por aí. Você pode ir mais lento um pouquinho, viu, Maíra? Vamos lá. Quer que eu repita? Sim. É muito diferente. Depois, a lagarta é uma grande preguiçosa, vive lagarteando por aí. Vai ver, a lagartixa é parente da lagarta. Parente, não. É só uma coincidência de nome. Então não se meta. Abaixo a lagarta! Vamos acabar com ela! Vamos sim. Ela é muito feia. O
o senhor Caracol ainda quis fazer um discurso. Minhas senhoras e meus senhores, como é para o bem geral e felicidade nacional, em meu nome e em nome de todo mundo interessado, como diria o conselheiro Furtado, quero deixar consignado que está tudo errado. Pronto. Graziela, vamos voltar aqui um pouquinho, né? Aqui está em tom de discurso. Se a gente lembra um político no palanque, aquelas frases deles são compridas. A gente não perde uma palavra. Você já viu perder alguma palavra de político falando? Então, minhas senhoras e meus senhores, como é para o bem geral e felicidade nacional, em meu nome e em nome de todo mundo interessado, como diria o conselheiro Furtado, quero deixar consignado que está tudo errado. Isso. Quem está falando aí? É só uma opção, para ela perceber o que você está querendo dizer. Por aí. Eu falei rápido? Foi rápido. E isso é muito mais explicado. Minhas senhoras e meus senhores, como é para o bem geral e felicidade nacional, em meu nome e em nome de todo mundo interessado, como diria o conselheiro Furtado, quero deixar consignado que está tudo errado. Né? Um tom mais assim, mais comprido, e você não perde uma palavra. Você não perde uma palavra do que o político diz. É para repetir? Vamos. Então, o senhor Caracol ainda quis fazer um discurso. Vá lá. Minhas senhoras e meus senhores, como é para o bem geral e felicidade nacional, em meu nome e em nome de todo mundo interessado, como diria o conselheiro Furtado, quero deixar consignado que está tudo errado. Melhorou? Sim. Mas, como o Caracol era muito enrolado, ninguém prestava atenção no coitado, já que estavam todos se preparando para caçar a lagarta. Um comentário aqui antes de seguir. Veja que aqui, olha, o caracol é enrolado, o próprio texto diz, então as pessoas começam a se desinteressar porque ele é longo no falar dele, vai cansando, né? Então, você vê que o próprio texto vai dando a dica. Né? Então, já estavam todos se preparando para caçar a lagarta. Então, em tom de caça, né? Vamos lá, aranha. Abaixo a feiura! Como se ela fosse muito bonita. Morra, comilona! Como se ele não fosse comilão também. Vamos acabar com a preguiçosa. Olha só quem está falando, está esquecendo a sua fama de boa vida. E lá se foram eles, cantando e marchando. 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. Mas a primavera havia chegado. Só um minutinho aí, antes de você seguir. Veja que aqui está num momento de muita agitação, né? Mas o narrador não está participando desse comício, dessa agitação. Ele está apenas narrando. E é justamente a voz serena dele aqui que vai dar um outro clima, né? E separando aquele momento do protesto, né? Da narração. Né? Então, o narrador ele é primordial aqui, ele é muito importante para ir trazendo esse clima. E é essa mudança, né, que vai trazendo uma partitura para esse texto no geral. Mas vamos lá, narrador.
Mas a primavera havia chegado. Por toda parte havia flores na floresta. Até parecia festa. Os passarinhos cantavam e as borboletas. Quantas borboletas! De todas as cores, de todos os tamanhos, borboleteavam pela mata. E os caçadores procuravam pela lagarta. Ok, segura aí um pouquinho, segura aí um pouquinho. Veja bem, esse é um texto assim, onde todas as palavras são importantes. Agora, vamos tentar ter o cuidado de não alongar muito as vogais, porque senão cansa. Você alonga aqui e lá é uma coisa, mas se não estou dizendo para você especificamente que leu, mas só dando uma ideia assim do que acontece. Porque se a gente vai esticando muito as palavras, as vogais, vai causando uma estranheza. Há momentos de casa, assim, chegou muito atrasada. Então, aí tá, tudo bem. Mas se a gente, num texto desse, se a gente fosse repetindo muito nesse alongamento das vogais, é uma coisa que perde um pouco assim, o ritmo, né? Porque a pessoa já está querendo ver o que vem na sequência. Quem foi que leu, o narrador? Foi eu, Daniela. Daniel, sim. Vamos lá então, Daniel. Repete? Sim. Ok. Mas a floresta... Só um instante. Ok. Mas a primavera havia chegado. Só um segundinho. Estamos com o microfone aberto. Algumas pessoas, acho. Se está aberto porque vai ler, vamos tentar um silênciozinho. Vamos lá. Foi. Mas a primavera havia chegado. Por toda parte havia flores na floresta. Até parecia festa. Os passarinhos cantavam e as borboletas. Quantas borboletas de todas as cores, de todos os tamanhos, borboleteavam pela mata. E os caçadores procuravam pela lagarta. Olha, veja aqui, quando você abre o texto, né, dizendo, mas a primavera havia chegado, contrastando com o que veio anterior, é uma coisa bonita que se abre. Mas a primavera havia chegado. O que contém na primavera? Por toda parte havia flores na floresta. Até parecia festa, você faz isso bem. Os passarinhos cantavam e as borboletas, quantas borboletas de todas as cores, de todos os tamanhos, borboleteavam pela mata. E os caçadores procuravam pela lagarta. Aqui você muda o tom um pouco. Você está introduzindo novamente a caçada. Você sai da caçada, vai para essa coisa bem primavera, e nessa última frase ele já introduz a caçada. Só chamando a atenção para a gente ir compreendendo essas mudançazinhas que o texto vai proporcionando a gente para fazer. Então, vamos saltar 1, 2 feijão com arroz, né? Porque fica aquela confusão, e volta novamente para o narrador. E perguntavam às borboletas que passavam. Vocês viram a lagarta que morava na amoreira? Aquela preguiçosa, comilona, horrorosa. As borboletas riam, iam passando e nem respondiam. Até que veio chegando uma linda borboleta. Estão procurando a lagarta da amoreira? Estamos sim. Aquela horrorosa. Comilona, preguiçosa. Ok, momentinho. Lembrando que aqui, olha, a borboleta chega, toda borboleta, né, toda faceira. Estão procurando a lagarta da amoreira? Estamos sim. Aquela horrorosa, comilona, preguiçosa, porque essa é a emoção, está todo mundo chateado com ela. Então, essa emoção que vem aí.
E aí a borboleta entra, faceira de novo. Então, vamos voltar esse pedacinho? Estão procurando a lagarta da Moreira? Borboleta? Desculpe. Estão procurando a lagarta da Moreira? Estamos sim, Estamos aquela sim. horrorosa. Aquela horrorosa. Lona. Preguiçosa. Pois sou eu. Não é Não é possível. Não Nossa, pode Isso ser é verdade. Verdade. Você é linda. Linda. Toda lagarta tem o seu dia de borboleta. É só esperar a primavera. Não é possível. Só acredito vendo. Venham ver. Isso acontece em todas as lagartas. Eu tenho uma irmã que está acabando de virar borboleta. E todos Você correram. pode ir mais devagarinho, viu, borboleta? E continua charmosa, batendo suas asinhas delicadas. Porque a delicadeza da borboleta contrasta com o quê? Com a raiva do pessoal, né? Com o aborrecimento dos bichos. É esse contraste, é isso que vai dando a partitura para não ficar tudo chapado, né? É isso que vai dando esse contraste. Então, vamos lá, borboleta. Então, a formiga. Não é possível. Só acredito vendo. Aí você entra, borboleta. Venham ver. Isto acontece em todas as lagartas. Eu tenho uma irmã que está acabando de virar borboleta. E todos correram para ver. E ficaram quietinhos, espiando. E a lagarta foi se transformando, até que de dentro do casulo nasceu uma borboleta. Os inimigos da lagarta ficaram admirados. É um milagre! Bem que eu falei, eu disse, não disse? É preciso termos paciência com as lagartas, se quisermos conhecer as borboletas. Muito bem. É isso aí. Então, eu gosto dessa história porque ela é uma história onde o clima vai mudando, e isso é bom para esse exercício, né? Que a gente está fazendo. Professor, posso diga. fazer um comentário? Esse negócio da diferença de tempo na internet, quando eu ouço aqui no microfone todo mundo, cada pessoa falando mesmo no seu tempo, me dá, de fato, a impressão de uma multidão. Porque a multidão, ela grita, mas sempre tem um mais, sempre tem um menos. Eu fiquei rindo aqui porque, de fato, Sim. parecia a galera correndo atrás. Mas é isso mesmo. Só que quando você faz uma coisa assim para mostrar, então, às vezes, nem sempre a realidade é o ideal, né? Às vezes é uma realidade mais edulcorada, mais adocicada, mais artística, assim. Mas é isso mesmo, fica esse descompasso. Mas como quem está ouvindo precisa ouvir o nosso texto, o que é que está sendo dito, daí que a gente, em fazendo com os alunos, vai ser em uníssono, ou seja, todo mundo fazendo como se fosse uma voz só. Né? É isso aí. Muito bom. Mais algum comentário, gente, aí sobre a história e sobre o exercício? Eu, Suzana, queria comentar assim que eu adorei fazer isso, porque esse é um texto que eu não dava muita importância, sabe, Rome? Assim, sim. Eu achava que eu tenho esse livro, eu nunca liguei, e de repente assim, esse exercício marcou demais agora para mim. Muito interessante, o tempo das vozes, e eu acho que as crianças iriam adorar fazer isso. Né? Isso. Se a gente curtiu, imagine eles, né? Eles curtem. Olha, fazendo leitura dramática com essa galera, cada um fazendo um personagem. Nossa, eles amam, eles querem passar a tarde fazendo e refazendo. Sem contar que tem um monte de personagem para trabalhar com aqueles personagens que o professor ensinou e os colegas. É um prato cheio, né? E aí você vai assim aprofundando mais. Por exemplo, o camaleão,
ele concorda com todo mundo, ele vai concordando, ele vai concordando. Esse personagem ele teria uma voz diferente, ele seria um bobo, como eu falei lá no início, a impressão minha, mas pode ser uma outra impressão. Eu geralmente penso esse camaleão, a escolha minha, porque eu conheci essa história, eu não conhecia ilustração, nada. Eu conheci a história e eu fui criando na minha cabeça o cenário. A gente já tinha feito um monte de leitura dramática com isso, inclusive, quando me chegou pela primeira vez um livro. Eu odiei a ilustração. A ilustração boa é aquela que a gente construiu na leitura, não era a que estava lá no livro. Era de uma certa estranheza. E aí, lá adiante, eu vi uma outra edição do livro, com uma ilustração que eu gostei muito mais. Mas ainda permanece. E tem uma outra coisa, por exemplo, olha, no Caracol a gente já falou, né, desse tom alongado, que é o propósito mesmo, porque ele é muito enrolado, o povo acaba não prestando atenção. Então, eu acho que disso a gente já falou. Mas, por exemplo, nesses processos, com a primavera havia chegado, vai descrevendo a floresta, não sei o quê, é precioso poder fazer isso imaginando, você vendo, né? Porque aí você fala com emoção diferente. Se você imagina o lugar que você está descrevendo ali, vem diferente, completamente. Você pode gravar. Leia, grave, leia, e depois grave, mesmo estando lendo, mas imaginando o lugar. Você vai ver que a emoção chega, tem um colorido naquilo que você fala. Um outro momento... da tela mental, né? Exatamente, essa tela mental aí que a gente vai visualizando tudo, né? A gente vai escutando e visualiza. A gente vai lendo, a gente visualiza. E para quem é contador, você está visualizando, então você visualizar a partir dessa tela imaginária que você tem aí à sua frente, né? Um outro é aí no narrador, que fala que todos correram para ver, ficaram quietinhos. Então, isso é um processo, então não pode ser corrido, tem que ser lento, e você vai até que, de dentro do casulo, nasceu uma borboleta. Os inimigos da lagarta ficaram admirados, ou seja, os inimigos da lagarta, ele já vai num outro tom, porque ele já está falando aí dos inimigos da lagarta, de como eles reagiram, e não o processo lento de transformação da borboleta. Eu gostaria... O papagaio também, vale aqui comentar também que ficou muito bonitinho a personagem que fez o papagaio, imitando a voz do papagaio. Gostei muito. Eu vontade de ouvir de novo. Isso, mas a gente vai ouvir de novo. Eu vou pedir outras pessoas para entrarem para fazer, né? O papagaio é muito bacana porque ele está de fora, ele está ali, olha, o pau está quebrando aí, ele não está preocupado com a causa da formiga. Ele está preocupado como cada um está reagindo. A formiga é um desafio. Cadê? Aqui. O papagaio... Tá. A aranha diz, abaixo a feiura! E ele, como se ela fosse muito bonita. Não é? Inclusive, é um momento para trazer humor para o texto. Essa figura que está de fora, só dando nota, né? O louva-a-Deus, morra, comilona! Como se ele não fosse comilão também. Ele fica julgando, né? Criticando. A cigarra, vamos acabar com a preguiçosa! Olha só quem fala. Está esquecendo a sua fama de boa vida. Ou você pode perguntar, está esquecendo sua fama de boa vida? Enfim, lembrando que a pontuação que está aí é uma pontuação que a gente pode modificar em benefício da história, né? A pontuação é uma orientação que o escritor dá e que a gente dá quando escreve um texto para que o outro compreenda melhor o que a gente está querendo dizer. Mas nós estamos construindo um sentido. De repente, eu poderia querer criar um papagaio que não fosse essa figura crítica, né? Poderíamos pensar numa outra forma de fazer esse papagaio. Mas, assim,
a importância de a gente ir compreendendo o texto, né, é muito importante. E fazer a leitura dramática para compreender o texto é precioso, porque é daí que a gente vai tirando essa partitura, sabendo que nesse momento que eu estou descrevendo aqui, eu estou com o olho naquela tela, eu estou meio que transportado, eu estou, de certo modo, indiferente, eu não sou um dos que estão caçando a lagarta, eu estou de fora contando. A formiga lá sempre agitada, os bichos também. Então, quando a borboleta narra o processo e tudo mais, aquilo ali ela também está de fora. Veja que ela não está caçando ninguém, não está naquele clima, não está aborrecida, não está com raiva. E ali ela está explicando a delicadeza do que é o processo, né? Professor, enfim. Essa história eu não conhecia, mas ela me lembrou um livro que eu tenho aqui, que é esse daqui, ó. Uma lagarta muito comilona. Eu conto essa, é muito legal. E aí uma história puxou a outra. Uhum. O meu problema é que eu falo muito rápido. Então, assim, no dia a dia mesmo, assim, eu tenho uma pressa para poder falar. E para contar história, eu acabo correndo também para poder falar. Olha, um exercício que nos ajuda a pronunciar bem cada palavra e também até frear um pouco a velocidade da gente é a questão do lápis. Você coloca um lápis na boca e vai treinar de modo que você possa articular melhor as palavras, não engolir pedaços e dando mais um freio nessa coisa descarrilada que a gente tem. Eu também tenho, eu tenho que me vigiar o tempo inteiro, porque eu entro na emoção e vou. Mas só que a emoção, para mim, é uma coisa, é o que eu estou sentindo, mas não é o que eu quero passar, porque não é naquela urgência, naquela coisa descarrilada que eu falo, que eu conto, que a pessoa vai ouvir legal. Então, tem essa coisa. Às vezes, não, mas eu estou fazendo com emoção, sim, mas a emoção que está chegando para o outro é a emoção que eu gostaria ou aquela é só a minha emoção? Professor, agora deixa eu só tirar uma dúvida com o senhor. Tire. No exercício proposto, cada uma de nós fez um determinado personagem. Agora, supondo-se que fosse uma única pessoa a ler toda essa história, qual a técnica, qual a dica que o senhor daria para trabalhar com essa entonação, trabalhar com a mudança de personagens, porque seria só uma pessoa interpretando vários personagens e, além disso, interpretar a parte da narração de história. Como fazer nesse caso para ficar perfeito? Isso é uma boa pergunta. Eu acho que essa pergunta, de certo modo, ela se responde com a narração de Maíra Brum, lá no início. Você viu que ela narrou, ela leu as vozes dos personagens e ela foi dando um diferencialzinho. Ela botava uma intençãozinha aqui e lá e foi fazendo, né? E mesmo quando você não bota uma voz para o personagem, é justamente essa delicadeza de você conseguir mudar. É uma partitura que você vai criar. Eu acho essa uma história difícil de contar pela quantidade de personagens. Mas, por exemplo, quando aqui está no formato teatro, digamos assim, né? O que acontece é que lá no livro começa: grande comício na floresta, bem no meio da clareira, debaixo da bananeira. E aí entra o narrador. Dona Formiga convocou a reunião. Isso não... E aí vai. O que acontece lá no livro? E o camaleão disse, e não sei quem disse, e o camaleão respondeu. Então, tem esses ganchozinhos que o próprio discurso, o próprio texto vai trazendo, que lhe ajuda se você está lendo. Fica diferente. E precisa, porque aqui pressupõe-se que alguém vai estar representando o camaleão, está vestido de camaleão, etc. O aluno a quem está ouvindo, vai identificar. Mas se eu estiver só lendo, né, eu não vou ter essas personagens. Então, parará, parará, disse o camaleão. Parará, parará, mas a formiga falou.
Ou, a Joaninha insistiu. Então, tem essas frasezinhas que vão lhe conduzindo à fala do personagem. Então, para começar, tem essa diferença. Eu acho que esse livro não está aqui. Se tivesse, ia pegar para me mostrar como é que está lá. Então, o texto, como ele está... na internet. Ele está disponível na internet, né? Ótimo, ótimo. E nessa técnica, dá para conciliar com o fantoche, com aquelas ideias que o senhor falou, numa história assim, com vários personagens, numa única pessoa trabalhando com isso? Dá para conciliar? Não dá, porque aqui, essa história especialmente, não dá. Porque imagine eu aqui, a formiga, estou com um boneco aqui. Grande comício na floresta, bem no meio da clareira, debaixo da bananeira. Dona Formiga convocou a reunião. Digamos, entra o outro aqui, pararapapá. Isso não pode continuar. Aí eu tenho que liberar a mão aqui para enfiar na do camaleão e já... Não, quer dizer, o timing aí não dá. Precisaria ter mais de uma pessoa fazendo... E aí, certamente, o ideal seria que você tivesse vozes diferentes, porque como o boneco verdadeiramente não fala, é a diferença da voz de um e de outro que vai fazer, além da figura dele, né, que vai fazer o diferencial. Professor, eu só fiquei pensando no Dedoche, né, para dar tantos personagens, só se for as mãos inteiras, cada uma com personagem, você ficar controlando muito, né? Isso. Aí... A moça do Dedoche irá, né, que fabrica dedoches, que faz assim conta legal com os dedoches, mas é uma história. Essa foi uma das primeiras histórias que eu, quando eu comecei a trabalhar com histórias, porque eu comecei a trabalhar com histórias, mas não histórias infantis, eram histórias no contexto do aprendizado de língua estrangeira, inclusive em inglês, né? Eu trabalhava com as histórias de Hodja, Nash Bradley Hodja. E, enfim, que era justamente para fazer as pessoas falarem. Você lê o texto, você compreendeu, pá. Conte agora aí. O texto está em inglês. Bom, você leu, compreendeu, tá. Então, conte aí com suas palavras como é que é essa história. Então, começa a partir daí. E essa foi uma das primeiras histórias em português e assim infantis que eu comecei a trabalhar. Que eu gostei muito, mas eu não... trabalhar assim, nesse formato. Mas, para contar, eu contei pouquíssimas vezes. E, quando eu contei, foi com um livro, quando eu achei um livro com uma ilustração boa, que aí você vai apontando aqui no livro. É legal quando você vai trabalhar com um livro e num grupo, mas um livro onde a gravura possa ser vista. Porque se você está aqui contando, né? Olha aqui, aí vocês veem mais detalhes, que eu estou aproximando. Mas se eu me afasto muito e o aluno não está enxergando, o que é que ele faz? Ele vai querer se aproximar. Levanta um, levanta o outro, pronto, você perdeu já o ritmo, porque eles começam a se aproximar. Então, esse é um detalhe que precisa se levar em conta. Professor, é isso mesmo que eu ia falar agora, que se o fantoche ficaria inviável, de repente uma ideia para solucionar esse problema seria fazer, então, com aquela caixinha do cineminha que o senhor falou no início da aula, colocar o cenário, e aí as crianças ficariam ali, presas ali com a visualização no cineminha, e daria para contar a história com mais facilidade. O que o senhor acha? Eu acho que sim, mas provavelmente, né, ela ficaria melhor com o flanelógrafo. Eu queria dar minha opinião, viu, Romy? Vá, Suzane. Suzane. Muito personagem para uma pessoa só. Então, pela minha experiência, tem que haver uma dinâmica aí com outras pessoas ou com as crianças, porque fica muito difícil. Eu garanto para vocês, não dá para a gente cuidar do teatro, ou que seja de sombra, ou que seja de dedoche, ou que for, e contar ao mesmo tempo, porque é muito diálogo, sabe?
Eu acho que ficaria complicado. Uhum. Eu tive essa dificuldade. Eu concordo com você. Acho que aí, no caso, se você tem o flanelógrafo, ou seja, aquela tela de flanela ali, e você vai pegando os bichinhos e vai trazendo, ou então vai apontando, os que já estão em cena, você vai só apontando, e ali na tela você vai perfilando eles, 1, 2, feijão com arroz, e vai colocando, eles vão se deslocando na tela. Por aí eu vejo uma possibilidade maior. Inclusive, foi bom ter pensado nisso. Eu vou tentar contar isso em algum momento. Ou, de repente, como estamos na pandemia, para os professores que estão trabalhando com home office, videoaulas, de repente seria interessante o compartilhamento de tela com as imagens do cenário, e aí só apareceria a voz do professor e as imagens na tela ficariam passando à medida que a história fosse sendo contada. O que você acha? Pode ser. É o tipo da coisa, assim, a gente tem que ir testando, porque, às vezes, na cabeça da gente está tudo amarradinho. Quando a gente chega na contação, olha a desgraceira, não funciona como a gente pensou. E, assim, o melhor diretor é o aluno, é a plateia. É a plateia que vai nos sinalizar do que funciona e do que não funciona. E a gente precisa estar aberto para isso, porque, às vezes, a nossa ideia é tão bacana, é bacana na cabeça da gente, mas, às vezes, ela não é prática. Então, como eu falei lá atrás, o principal é a história, né? Tudo que vem aí é periférico, é o adereço, ajuda a contar. Mas se esse periférico começa a interferir de modo que a minha história é prejudicada, então não é legal, né? Porque também não há nenhum problema de a gente contar a história lendo. Inclusive, precisamos lembrar que as histórias não são para ser contadas apenas com cenários e com objetos. O fato de você estar com um livro em mãos e você... isso dá à criança que está ouvindo ali dá para o livro um status muito importante do livro, porque aquilo que você está, aquela partitura que você traz com a sua voz, né, aquilo tudo que você está contando, está saindo dali, né? Está saindo dali. Daí que você tem criança que chega para você, ô tio, lê aqui para mim. Essa criança, ela não é alfabetizada ainda, mas ela já está aí vivendo o letramento, ela já compreende, né? Ela já está incluindo na vida dela a leitura, a escrita. Então, porque o letramento tem a ver com o uso da leitura e a escrita, né? Como é que isso facilita a minha vida? Como é que eu me utilizo dessa ferramenta, para ter acesso aos bens que a sociedade nos oferece, né? Então, não esqueçam de que o livro é importante. E se você tem um livro que é muito pequeno, as gravuras são muito pequenas, vai ser uma frustração, porque a criança pequena ele quer ver.